Olá, aqui é o professor Eduardo. Nesse vídeo gostaria de oferecer a vocês uma breve reflexão sobre o que é escola, o que é educação e por que geralmente a gente tem uma relação meio desagradável com essas duas coisas. Bem, para começo de conversa, eu gostaria de invocar aqui os pensamentos do filósofo Arthur Schopenhauer, que no século XIX ele escreveu um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. Nesse livro, o Schopenhauer ele falava que cada pessoa que existe observa o mundo da sua própria maneira, que ninguém enxerga a mesma realidade e que, portanto, cada um de nós abriga uma versão, uma perspectiva da existência profundamente singular e individual. Isso é possível porque o nosso contato com a existência nunca é puro. Sempre há uma mancha da nossa própria existência sobre a existência alheia. Considerando que Schopenhauer falava, é muito fácil da gente acabar entendendo que geralmente as pessoas elas não querem mudar a sua perspectiva do mundo porque elas acabam estruturando a sua vida em torno do que elas acreditam, do que elas vivenciaram, do que elas desejam, do que elas enfabulam sobre a existência. É nesse sentido que a palavra educação mais bem pode ser interpretada, segundo a sua etimologia, como condução para fora. Essa condução para fora que sugere a etimologia da palavra educação, ela é realmente para fora da minha perspectiva brutal que surge inevitavelmente com as minhas experiências de vida. Quando a gente diz que nós fomos educados, significa que nós deixamos de ver o mundo a partir da nossa perspectiva limitada e particular e começamos a observá-lo sobre outros pontos de vista. Então, todos os educadores são pessoas que, por excelência da palavra, do significado, devem fazer com que a nossa visão de mundo seja afetada. Não importa que matéria, que disciplina, que assunto um professor esteja falando. O que ele está dizendo tem que nos mostrar um pedaço da realidade que atualmente a gente ignora. Na medida que nós somos jovens, por termos experimentado um tempo ainda muito curto da existência, naturalmente, nós sabemos muito menos do que existe por aí do que uma pessoa mais velha. Essa é a causa de a gente receber educação quando nós somos criança, adolescente, e geralmente largar ou não ver mais necessidade em frequentar uma escola, uma faculdade, depois que nós temos uma vida adulta já meio estabilizada. Porque no começo da vida, o que mais importa ao jovem é aprender a viver. Mas será mesmo que a escola está nos ensinando a viver? Hoje nós vemos aí uma sociedade completamente doente, que sustenta um estilo de vida que nos leva para os abismos mais profundos e nos coloca em uma miséria humana muito grande. Isso tudo é fruto de uma educação que não consegue apresentar outras possibilidades de existência, outros modos de vida, uma educação que não nos transporta para outras perspectivas da realidade. Talvez seja esse desinteresse que a gente encontra em diversos alunos, em qualquer escola por aí, a resposta do sistema imunológico da vida tentando dizer para nós que, olha, isso aqui não está me ensinando a lidar com as coisas que eu preciso saber lidar. A gente só sente tédio das coisas que nós não desejamos. E qual ser vivo não deseja a vida? Ou seja, se a escola de fato estivesse nos oferecendo caminhos para a vida, nós acordaríamos assim todos os dias às 5 da manhã para tomar um café bem reforçado, para se preparar, chegar no portão da escola, ser o primeiro a entrar, porque agora eu vou receber um grande banquete para a minha existência. É claro que não é essa a sensação que a gente encontra por aí. Na verdade, uma sensação bem oposta. Teve um episódio particular da minha vida em que, quando eu era estudante do ensino médio, eu estudava de manhã e eu simplesmente acordei às 10 horas da manhã, na metade da manhã, quase perto do almoço, e me lembrei que eu tinha que ir para a escola. Só fui me tocar depois que, chegando perto do almoço, eu olhei o pessoal voltando da escola, passando pela rua da minha casa com mochila nas costas e, olha, hoje tinha aula e eu esqueci completamente disso. E era plenamente numa quarta-feira, me lembro muito bem depois que eu fui ver o dia no calendário.
Esses acontecimentos não estão aí por acaso, não é por falta de disciplina, não é por falta de atenção, de interesse, não é porque a geração nasceu estragada. É porque realmente não existe nada que nos falte nesses ambientes escolares. E o que pode faltar numa escola senão a educação? Sem educação, nós sentimos os efeitos destrutivos de uma vida que não consegue enxergar a realidade. Bem, e como é que a escola foi perdendo esse caráter humano de ensinar a viver, de mostrar perspectivas diferentes da existência, de fazer com que eu saia do meu mundo particular e entenda a realidade que está ali fora? Nós conseguimos deduzir que isso tudo começou a desandar lá mais ou menos na época mesmo do Schopenhauer, no século XVIII, XIX, quando a sociedade começou a operar sobre uma mentalidade estritamente voltada à produção e consumo. É o que nós chamamos em sociologia, em história e todos os estudos humanos como o início da era moderna, da modernidade. A mentalidade moderna transformou o trabalho em si como um emprego. Sabe, hoje a gente fala de emprego, eu quero me empregar, eu estou procurando meu primeiro emprego, eu sou desempregado, etc, etc. Porque a ideia de emprego, diferente da de trabalho, é você vender a si mesmo como uma força de produção. Você vai se empregar, vai se dedicar a algo que está fora, deslocado, do que de fato você tem interesse, do que de fato você gosta. Estes fenômenos sobre o trabalho e as mudanças da organização social da modernidade foram muito bem estudados pelo pensador Karl Marx. Não entrando muito no assunto do que é o marxismo e todas as outras críticas envolvidas com isso, nós podemos aproveitar do pensamento do Karl Marx e entender que nessa época, nesse período da história, a mentalidade voltada ao trabalho, ao emprego, fez com que as pessoas fossem perdendo a sua potência criativa. A partir daí, as pessoas começaram a depender muito daquilo que o mercado dispunha para sanar e suprir as demandas das pessoas. Esse processo Marx descreveu como alienação. E por que eu estou contando tudo isso? Porque quando a gente fala da escola nos tempos de hoje, nós estamos dizendo de uma instituição de trabalho, de emprego, também sofre dessa mesma alienação. Dessa maneira, é inevitável que a gente faça uma crítica aos trabalhadores da educação. Que se essas pessoas não reconhecem o valor daquilo que elas desempenham, do trabalho que elas fazem, acabamos por ver que a educação se corrompe e ela não entrega aquilo que ela deveria produzir na humanidade. E aqui, é claro, eu não estou fazendo uma crítica dizendo que todos os trabalhadores da educação, que todos os professores, diretores, gestores, etc., são pessoas completamente alienadas. Mas que a condição de vida atualmente é acossada por esse fenômeno. Se os professores se veem como simples trabalhadores quaisquer por aí, que estão ali trocando, empregando a sua força de trabalho para ganhar dinheiro, os alunos nunca serão educados, porque eles estão se relacionando com uma pessoa que está, na verdade, fazendo um negócio, um negociante. Bem, isso pode nos dar uma explicação do porquê a escola valoriza tanto as notas e se preocupa tanto com requisitos de sistema. Porque as notas, os trabalhos, as chamadas e etc., são todos instrumentos de controle que tentam conter um negócio furado entre os alunos que não desejam a péssima qualidade de serviço que os professores negociantes oferecem a eles. Será mesmo que a escola está nos oferecendo os nutrientes necessários para a sustentação da nossa vida? E se a gente observa a etimologia da palavra aluno, a gente consegue entender a gravidade dos danos que é você ser aluno de um negociante. Etimologicamente, aluno se refere àquele que precisa de alimento, um alimento intelectual, uma instrução, uma orientação por aquele que já tem orientação, já tem instrução e que, portanto, é capaz de compartilhar e beneficiar aquele que, por conta própria, ainda não consegue produzir sentido para a própria vida. Se você, aluno, nunca recebeu alimento para o seu crescimento intelectual, para o seu crescimento enquanto pessoa, é óbvio que você está faminto e vai buscar esse alimento em outras fontes que não são a escola. Não é à toa que hoje, no mundo digital, com acesso à internet e tudo mais, a gente encontra
influencers, né? Influenciadores que fazem com que a gente tome sentidos a partir daquilo que eles oferecem a nós. Nós somos afetados pelos influencers, influenciados, porque justamente nós demandamos de um sentido para as nossas ações, especialmente os jovens que ainda não viveram o suficiente para construir os seus próprios. Por isso, se você chegou até aqui assistindo esse vídeo, interprete isso como uma fome espiritual que não está se contentando com aquilo que você recebe normalmente de outros lugares. Nos dias de hoje, quando a escola infelizmente perdeu seu espaço de educação, devemos tomar muito cuidado para não levar uma vida que está sempre em rota de colisão com o mundo. Porque se a gente se colidir com as coisas, tanto elas quanto nós somos destruídos.